Olá, pessoal! Você já ouviu falar sobre leis bizarras ao redor do mundo? Sabe aquelas leis que parecem não ter sentido algum? Pois é, existem várias delas. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje aqui no canal Curiosando TV. Desde a proibição de usar sapatos de salto alto em locais históricos até a ilegalidade de segurar um salmão de maneira suspeita, essas leis são tão estranhas que você pode pensar que estamos brincando. Em Vitória, Austrália, é ilegal mudar uma lâmpada, a menos que você seja um eletricista licenciado. A lei em Vitória, Austrália, exige que apenas eletricistas licenciados realizem trabalhos elétricos, incluindo a mudança de lâmpadas. Essa lei pode parecer estranha, mas é uma medida de segurança para garantir que apenas pessoas com a devida qualificação e treinamento realizem trabalhos elétricos, que podem ser perigosos se feitos incorretamente. Porém, é improvável que essa lei seja rigorosamente aplicada para casos simples de mudança de lâmpada em residências particulares. 2. Na Tailândia, é ilegal sair de casa sem roupas íntimas. Na Tailândia, é considerado uma violação da lei sair de casa sem roupas íntimas. Essa lei foi introduzida em 2008 para promover a decência pública e prevenir a exposição indecente de partes do corpo. No entanto, a lei não é amplamente aplicada, a menos que alguém esteja se comportando de forma imprópria e exibindo suas partes íntimas em público. Por isso, os turistas que visitam a Tailândia não precisam se preocupar com essa lei, desde que usem roupas adequadas em público. 3. Em Singapura, é ilegal mascar chiclete em público, a menos que seja por razões medicinais. Em Singapura, mascar chiclete em público é ilegal, a menos que seja por razões médicas. A lei foi implementada em 1992 para reduzir o problema da sujeira causada pela má disposição do chiclete em locais públicos. A lei foi imposta após o aumento de casos de chiclete grudado em portas do metrô, calçadas, elevadores e em outros locais públicos. Embora a posse de chicletes para o uso pessoal seja permitida, a venda de chiclete é restrita e geralmente é vendido apenas em farmácias com prescrição médica. Além disso, a lei é principalmente aplicada em áreas públicas como ruas, parques e transportes públicos, enquanto é permitido mascar chiclete em ambientes privados, como casas e escritórios. 4. Em algumas partes da Suíça, é ilegal puxar a descarga do banheiro depois das 22 horas para evitar fazer barulho e perturbar os vizinhos. Algumas partes da Suíça têm leis rigorosas sobre o barulho que pode ser feito após as 22 horas para manter a tranquilidade em áreas residenciais. Entre essas leis, existe uma que proíbe as pessoas de dar descarga no vaso sanitário após as 22 horas. Esta lei tem como objetivo prevenir ruídos desnecessários que possam perturbar a paz dos vizinhos durante a noite. No entanto, essa lei é aplicada principalmente em edifícios de apartamentos, onde o som pode ser amplificado pelos dutos de ventilação e canos. É improvável que essa lei seja aplicada a um banheiro privado em uma casa particular. 5. Na França, é ilegal batizar um porco com o nome de Napoleão. Na França, é ilegal batizar um porco com o nome de Napoleão. Essa lei curiosa foi criada no início do século XIX para evitar que as pessoas zombassem do imperador francês Napoleão Bonaparte, que havia sido recentemente deposto. Embora a lei pareça antiquada e irrelevante hoje em dia, ainda está em vigor e é considerada uma infração civil. O objetivo da lei é evitar que o nome de Napoleão seja ridicularizado ou usado de forma ofensiva, mesmo que seja em relação a um animal de estimação. 6. Na Grécia, é ilegal usar sapatos com saltos altos em locais antigos. Na Grécia, é ilegal usar sapatos com saltos altos em locais antigos para proteger os monumentos históricos e evitar danos causados pelos saltos dos sapatos. Isso é particularmente importante em locais como a Acrópole, onde o piso é de mármore polido e pode ser danificado pelo uso de saltos altos. A lei é aplicada principalmente em áreas antigas e turísticas, e é comum ver sinais avisando os visitantes sobre a proibição do uso de sapatos com saltos altos. 7. No Japão, é ilegal possuir fármacos com pseudoefedrina, uma substância comum em muitos medicamentos de venda livre, a menos que você tenha uma prescrição médica.
No Japão, é ilegal possuir fármacos que contenham pseudoefedrina sem receita médica, devido ao seu uso potencial na fabricação de metanfetaminas. Essa lei foi introduzida em 2007 como uma medida de combate à produção ilegal de drogas no país. Como a pseudoefedrina é um ingrediente-chave na produção de metanfetaminas, a lei tem como objetivo dificultar o acesso dos traficantes de drogas a essa substância. Embora seja uma lei rigorosa, a maioria das farmácias e lojas de drogas vendem medicamentos que contêm pseudoefedrina apenas com receita médica, e os visitantes do Japão que precisam desses medicamentos devem consultar um médico local antes de comprá-los. 8. Na Inglaterra, é ilegal segurar um salmão suspeito de estar em circunstâncias criminosas. Na Inglaterra, existe uma lei conhecida como Salmon Act, Lei do Salmão, que torna ilegal segurar um salmão de maneira suspeita de estar em circunstâncias criminosas. Essa lei foi originalmente introduzida em 1986 para evitar a pesca ilegal de salmão, que havia se tornado um problema sério em algumas áreas do país. Embora a lei pareça bizarra, sua intenção é proteger os estoques de salmão em rios e riachos britânicos, que são uma importante fonte de alimentos e renda para muitas comunidades locais. Portanto, segurar um salmão de maneira suspeita pode resultar em uma multa ou até mesmo em uma sentença de prisão. E chegamos ao fim de mais um vídeo no canal. Então, se você gosta de curiosidades e de aprender coisas novas, não perca os vídeos do canal. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like para receber mais conteúdos incríveis como este.